Estamos começando aqui também numa transmissão, temos gente em casa nos ouvindo pelas redes, né, pela internet. Queremos pedir que os irmãos que estão em casa entrem no nosso culto, e nós queremos com essa igreja entrar dentro da sua casa para abençoar. E hoje nós vamos compartilhar uma palavra do Senhor que está lá no livro de Êxodo, capítulo 17. Eu gosto muito do livro de Êxodo. Obrigado. Eu acho que essa lâmpada aqui fica bom, só essas do fundo aqui tá bom. Eu gosto muito do livro de Êxodo, porque o livro de Êxodo é um livro que significa liberdade, libertação. A própria palavra do livro significa saída, amém? E nós vivemos num mundo e nos momentos que nós precisamos de uma saída, não é verdade? Quantos de vocês precisam assim, eu preciso de uma saída? Todos nós temos algumas coisas que precisamos, eu preciso sair de algumas encrencas, de alguns débitos, de algumas situações delicadas. E o livro da palavra de Deus, a palavra de Deus é para nós, ela é uma luz, ela é um instrumento de libertação, e eu gosto muito de ler a palavra e compartilhar a palavra com vocês. Eu trouxe uma versão aqui, mas acho que não vai ser tão necessária, e eu queria falar com vocês sobre o que nós vamos projetar aqui, até eu ter uns versículos para ajudar. Quem sou eu para Deus? Quem somos nós para Deus? Deus quer usar todas as pessoas. Deus criou cada pessoa com um propósito. Propósito significa objetivo. Não há nenhuma pessoa que fala, eu estou aqui passando por nada, eu sou fruto do acaso. Não, você é importante para Deus. Amém? Diga comigo, eu sou importante para Deus. Deus colocou você aqui porque Deus espera que você faça parte do projeto dele. Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Toda pessoa organizada, inteligente, tem um plano, tem um projeto. Ele nunca é pego desapercebido por nada. Sempre alguma coisa Deus tem, e Deus está organizando isso para nós. E eu fico pensando, quem sou eu para Deus? E eu quero estabelecer aqui uma ideia dentro do texto, que é o capítulo 18, 17 do livro de Êxodo, né? Eu vou projetar aqui depois a história de um homem chamado Moisés e de seus dois companheiros. Eles estavam frente a uma batalha, frente a uma luta. Nós começamos a ministrar essa passagem na terça-feira para homens. Primeiro nós falamos sobre edificar nossa casa, nossa família. E nessa semana, nós estamos começando a falar para homens na terça-feira, um culto de homens, de solteiros, homens, jovens, adolescentes, né? Fique à vontade, é para vir mesmo. Né? Quarta-feira, a nossa reunião de oração, estamos à tarde aqui orando, e até à noite, nós encerramos a reunião com um culto às 20 horas. E na quinta-feira, é já uma reunião para as mulheres, né? Isso é um assunto para as mulheres da Bíblia, comportamentos, e desta forma a gente aprende com a palavra de Deus. Mas na terça-feira, alguns irmãos falaram, pastor, mas essa palavra foi tão importante para mim, seria bom a gente compartilhar com a igreja e tal. E eu fiquei orando, eu não queria repetir muito essa palavra, mas eu lembrei uma vez um dos meus pastores que me discipulavam, que me pastoreavam, e ele falou uma coisa para mim, dizendo assim, se você não pode repetir uma mensagem, se você não pode falar novamente a mensagem, ela não deveria ser ministrada, nem na primeira vez. Então, se a gente tem uma palavra boa, a gente pode repetir. E eu quero esticar um pouquinho essa palavra que nós trouxemos especificamente para os homens. Eu quero trazer um pouquinho para a igreja, para você, para o casal, para o solteiro, para o irmão, para a irmã, para você que tem sua família, para você que está sozinho, para você que está na bênção, para você que está passando por dificuldade. Essa vai ser uma palavra que é uma palavra que faz diferença para nós. Então, essa palavra fala de companheiros, fala de visão e fala que tipo de pessoa eu sou. Normalmente nós gostamos de olhar para as pessoas e ter uma expectativa de que alguém seja algo, não eu seja algo. Nós gostamos que chegar na igreja, as pessoas chegam à igreja, não me cumprimentam, não me amam, mas a gente não percebe que é a gente que não cumprimenta, que é a gente que não ama as pessoas. Normalmente quem reclama de não ter é porque também não dá. Então nós precisamos dar para receber, né? E é isso que nós temos dentro desse conceito. Quando a gente trabalha conceito bíblico, conceito da palavra de Deus, Deus trabalha nosso corpo, alma e espírito.
Deus trabalha com isso. E quando nós falamos que tipo de pessoa, que tipo de cristão eu sou na igreja, na obra de Deus, eu creio que a gente passa por nós mesmos, porque eu preciso, para chegar nesse ponto, eu preciso passar por mim mesmo. Quem sou eu? Né? Essa pergunta que soa aí na filosofia, muitos na psicologia, quem sou eu? Quem é a pessoa? E normalmente, no campo da psicanálise, a gente vê dois ramos. Né? Primeiro, as pessoas começam a tratar sobre uma condição de narcisismo. Né? Aquela pessoa que ela é tão ela, que ela só precisa do amor dela, não precisa do amor de ninguém, ela sobrevive. E depois aquele outro tipo que busca o eu, o aperfeiçoamento do eu. Quem sou eu? Ela fica buscando para se preencher, ser algo na vida, ou ser alguém na vida. Ser alguém. Mas aí a gente tem um problema, porque às vezes nós corremos atrás do eu, e o que eu preciso ser para ser feliz? O que eu preciso ser? O que eu preciso ter? E a gente corre. E às vezes o problema não é o que falta em você. Às vezes o que sobra em você. O problema não é o que está faltando na sua vida, é o que está sobrando, o que está demais na sua vida. Isso é que tem interferido nos relacionamentos e na vida, na fé das pessoas. E nós precisamos ver que o que tem atrapalhado os relacionamentos não é o que falta. Olha, eu tenho uma dificuldade nessa área, eu tenho dificuldade naquela área, e daí o que acontece? A gente se completa, um vai ajudando o outro. Mas quando a pessoa tem demais, o que sobra, ela não aceita. Então o que atrapalha a nossa vida, o nosso relacionamento, o que nós temos de mais, não o que nós temos de mesmos. Né? E com relação ao narcisismo, eu vou deixar para lá, é um tipo de pessoas que se ama tanto, que ela ela mata o amor, ela não se importa com as pessoas, e ela passa por cima das coisas, porque ela é a prioridade dela. E no contexto da palavra de Deus, nós aprendemos a ser altruísta, ajudar o próximo, abrir mão do próximo. Se o irmão pedir algo para você, você ajuda, você caminha. Se pedir para você caminhar 1 milha, você caminha 2. E se pedir para você orar 1 hora, ore 2. Se pedir para você fazer algo, você vai e estende, porque é o altruísmo que desenvolve a nossa vida cristã. E eu quero falar um pouquinho sobre esse tipo de característica de vidas, de pessoas, de aplicação, porque isso vai melhorar seu relacionamento com o seu irmão, com sua igreja, com sua família, mas isso vai fazer uma diferença no seu relacionamento com Deus e com os seus inimigos. Quando eu falo de inimigos, não estou falando de pessoas, eu estou falando de ações espirituais. Nós temos inimigos espirituais. Tem lutado contra você, tem afetado você, tem desanimado você, e ele vem e ele atrapalha as nossas vidas. Nós temos aqui uma passagem bíblica, que logo depois que o povo bebeu água, passou pelas águas, e aí vem um ataque na vida deles. É uma figura de batismo. Quando as pessoas são batizadas, descem nas águas, conhecem Jesus, como Jesus depois do batismo, e ele recebe um agrado do Pai, um elogio do Pai. Isso transformou a vida de Jesus, ver um pai falando, você é o filho que eu amo, e você me dá muita alegria. Então Jesus sai alegre e ele vai jejuar para ser mais ali, entender mais de Deus no deserto. E quem aparece no deserto? Um inimigo. E o inimigo vem num nível espiritual e ele quer atacar você emocionalmente. E aí quando você emocionalmente está atacado, seu físico, seu biológico, seu corpo sofre. E como vencer isso, pastor? Como podemos vencer? Nós precisamos e podemos vencer nos ajudando. Amém? Por isso a igreja é um corpo, uma igreja que se ajuda, né, na vida, na oração e nos relacionamentos. E a gente tem aqui a história desse homem. O livro de Êxodo é o capítulo 17, 18 a 8 a 16. Na verdade, eu vou ler até o 15, tá? Mostra 4 tipos de pessoas do bem, né? Existem 5 tipos de pessoas, mas eu não vou falar do 5º tipo, porque esse é um tipo que não se reporta à igreja, porque é um tipo de pessoa do mal. Quando a pessoa não trabalha para o bem, e existem 4 maneiras de você trabalhar, ela é do lado contrário, né? Jesus dizia, quem comigo não está juntando, está espalhando. Quem comigo não está trabalhando, está
destruindo. Então, essa é a ideia, que eu não quero entrar na quinta pessoa, mas eu quero trabalhar aqui essas 4 pessoas que a gente falou essa semana. Eu comecei falando sobre Moisés, na semana passada, falando sobre o tipo de Moisés, que é um tipo de pessoa que nós somos. Depois, Marcelo falou sobre o tipo de Arão e Ur. E essa semana, Zete vai falar na terça-feira o tipo de pessoas que é Josué. Então, eu não vou falar muito sobre Josué hoje, não vou dar spoiler nenhum, né? Spoiler que para atrapalhar a mensagem do Zete lá. Tá? Então, o texto é esse. Se você tem a Bíblia, pode ler na palavra de Deus. Se você não tem, eu fiz aqui postei a gente vai expor aqui os versículos na palavra de Deus. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Para quem conhece o texto normal, mas para quem não conhece, a gente está falando de uma caminhada do povo de Deus no deserto, recém-saído do Egito, que tiveram a Páscoa, e agora eles venceram aquilo, começam a caminhar. A Páscoa, ela é o início da minha vida no deserto. Para você atravessar o deserto, você precisa ter a presença de Jesus. Para você alcançar a terra prometida, você precisa da presença do Senhor, e você precisa andar com o povo de Deus. Ninguém sozinho alcança coisa alguma. Sozinho a gente não vai para lugar algum. Tem um livro, um escritor, eu dizia isso para os irmãos, que a pior companhia que existe é você sozinho. Qualquer que seja seu companheiro, sua companhia, é melhor do que estar sozinho. Diferente do que a gente imaginava. Então veio Amaleque. Quando o povo chegou num lugar chamado Refidim, que significa descanso, quando eu chego num lugar pensando que agora vou descansar, agora vou estar de boa, veio Amaleque. E Amaleque significa engano, significa alguém que explora, alguém que tem uma palavra que diz que ele é um inimigo que fica próximo para derrubar, um engodo. Então ele ficou acompanhando o povo. Quando ele viu aquela multidão de pessoas, aquelas pessoas que andavam, imagine você, uma fila de pessoas, uma fila de mais ou menos de 10, 20 metros de largura, está entendendo? Por 33 quilômetros de comprimento, está entendendo? Aquele povo andando. Então ele ficou acompanhando quem é por último, quem tem mais fraco aqui, quem que demora a andar, quem está ficando por último, a gente pega e sequestra essa pessoa. A gente vai lá e rouba. Então ele começou a criar um pânico. Por que tem gente desaparecendo na igreja? Por que tem gente que não vem mais? Por que tem gente que está com... Então é uma figura do inimigo que está capturando, vencendo nossos irmãos com mentira, com engano, e aproveita nosso momento de fraqueza para nos derrubar. Então não é seu irmão que você tem que lutar, não é contra Deus que você tem que lutar, mas você tem que perceber que existe naturalmente nessa esfera espiritual, um inimigo da nossa alma, um inimigo nosso, um inimigo de Deus, porque se você... Quantos amam a Deus aqui? São amigos de Deus? A Bíblia diz que o diabo é inimigo de Deus. Então se você é amigo de Deus, você é inimigo do diabo. O diabo está vendo você como inimigo, então ele vai te atacar. Lá no livro de Gênesis, nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Quando o inimigo olha para mim, olha para você, você tem aparência com Deus. Você lembra Deus, e ele odeia isso. Então nós entendemos que ele se levanta. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E é interessante que esta passagem, ela acontece logo depois que o povo passa por um milagre de Deus, começam a passar pelas águas que estavam faltando água, e Moisés bate lá naquela rocha, e a água sai à vontade, uma cachoeira, eles tomam água, e ali, depois aquele momento de serem alimentados, e eles vão descansar agora nós vamos descansar porque Deus supriu nossa necessidade. Quando estou falando de descanso, não é porque eles estavam cansados, é porque eles não tinham água, e eles chegaram num lugar chamado Refidim, e ali Deus permitiu que a água saísse da rocha, e eles beberam água, e eles deram água para os seus animais, para os seus filhos, e eles tomaram água, eles tomaram um banho, eles ficaram tão felizes, e eles falaram: agora nós vamos descansar em Deus, porque Ele é nosso sustento, Ele nos alimenta, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós.
Mas quando você pensa que está tudo bem, veio quem? Veio Amaleque. E o texto diz: e com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe nós homens e saia peleja contra Amaleque. Deus ordena, ordenou Moisés, Deus não, mas aqui Deus tinha falado com Moisés, o Moisés ordenou a Josué, um dos seus homens, que escolhesse o homem e sai para a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei em cima do monte, aqui é cimo, lá na cabeça do monte, outeira, montanha, e o bordão, que significa vara de Deus, estará na minha mão. Ele não vai sem a autoridade de Deus, ele não manda pessoas fazerem coisas sem a autoridade de Deus, como nós, líderes na igreja, nós temos que ter a vara de Deus, que é a palavra de Deus, a autoridade de Deus. Fez Josué como Moisés lhe dissera. A gente vê que o comando de Moisés sendo obedecido, sendo atendido por Josué. E pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram em cima do monte, lá no topo do monte, Cimo é topo, outeiro é monte. Quando Moisés levantava a mão, estavam guerreando lá embaixo, o povo estava contra Amaleque, os exércitos de Amaleque e o exército de Israel, lutando, e eles subiram lá em cima, e eles começaram a orar, começaram a interceder, e ele levantou a vara do Senhor, que significa autoridade. Nós estamos debaixo da autoridade do Senhor, por isso levantamos as mãos santas, por isso cantamos ao Senhor. Existe no mundo espiritual aqui um respeito, quando nos levantamos as mãos para adorar a Deus, quando trazemos a presença de Deus, quebra Amaleque. O espírito de Amaleque é espírito demoníaco, que existe e luta contra mim, contra você, contra a igreja até hoje. Mas nós vamos nos levantar para ser Josué e lutar e destruir Amaleque. O problema é que nós estamos sendo uma geração que não obedece a Moisés, que não luta, que não vai para a batalha. E se não for para a batalha, Amaleque chega e leva nossa casa, nossa família. Então, quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Quando ele levantava a mão intercedendo a Deus, o povo ganhava. E quando ele cansava, baixava a mão, quem ganhava era o diabo, era o inimigo, era Amaleque. Então, o poder e a necessidade de termos uma vida debaixo de cobertura de oração, de termos Moisés na nossa vida, de você estar debaixo de um pastoreio. Eu tenho falado, irmão, às vezes a gente quer na igreja levar vocês para um pastoreio, para vocês serem discipulados. É diferente de membro da igreja. É diferente que a pessoa vem, sai, vem, já não sabe o que está acontecendo com a pessoa. Mas quando ela vem, compartilha, e nós temos aqui um grupo de irmãos que são muito ligados a nós, e sempre estão orando, sempre estão nos buscando, nós estamos pastoreando, discipulando, juntos e andando. E pastor, aconteceu isso comigo, então vamos orar para Deus dar força. A gente não procurar só quando a gente está com um problema, mas a gente procurar para evitar o problema. A gente andar junto, para ser fortalecido e também fortalecer outros, e não andar sozinho. Então o texto diz que, quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando, porém, abaixava as mãos, prevalecia Amaleque. E agora eu pergunto, quem tem levantado as mãos para cobrir sua vida, para proteger sua vida, sua casa, sua família? Como isto precisa estar sendo praticado hoje? Como a gente vem e pratica? Ontem, quarta-feira, a gente tem 8 horas de oração. Eu chego aqui 1 e pouco, e eu saio às 21 mais ou menos, orando. Até eu quero, já de antemão, que pedir licença para os irmãos, e é minha obrigação, avisar os irmãos quando eu não vou estar presente. Então, nessa quarta, eu não vou estar presente com vocês, eu vou estar precisando fazer uma viagem, pedir licença aí, o Zé vai me cobrir com o Marcelo, e a gente não vou estar esse final de semana aí, nessa quarta-feira. No domingo a gente está junto. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que é muito importante a gente ter uma vida de intercessão por nós. Como eu tenho meus pastores que oram por mim, que cobrem nossas vidas. O texto diz, olha o versículo, ora, as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e nele se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro lado, e assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Olhe bem, Moisés ficava com a mão levantada,
E nós fizemos uma didática, uma experiência que o Dito ficou com a mão levantada. Quanto tempo você ficou com a mão levantada, Dito? 10 minutos ele fala, né? Eu acho que foi 2. Né? Mas ele está exagerando. Ele disse que ficou 10 minutos assim. Mas ele cansou, não aguentava mais. Daí, e eu falei, o que a gente vai fazer? Ele está cansando, ele vai baixar a mão. O que nós vamos fazer? Daí 2 pessoas tomaram uma atitude. Nós vamos sustentar a mão dele. E daí, ele ficou tranquilão. Eu falei, agora eu posso ficar a noite toda. E é exatamente isso. Vai chegar uma hora que nossas mãos cansam. E você vai, na hora, você também pode cansar. Talvez você é o intercessor da sua casa. A gente precisa ter pessoas que orem por nós. Segurem nossas mãos. Por isso é importante termos amigos, como Ur, né? E o texto diz que ele ficou até o pôr do sol. Imagine, das 6 da manhã até as 18 horas, você com a mão levantada. Se não tiver pessoas para te ajudar, eles fizeram ele sentar numa rocha, numa pedra. Então, essa é a história, essa é a narrativa, essa é a narrativa do texto. Tá? E ficaram firmes até o pôr do sol, ficaram firmes ali, com a mão levantada. E por causa disso, Josué destruiu Amaleque e o seu povo a fio de espada. Né? Essa também é uma analogia, a fio de espada. Espada é a palavra de Deus. Nós vencemos Amaleque através da palavra de Deus, a fio da espada. Eu queria compartilhar um pouco com vocês alguns significados disso, né? Então disse o Senhor, tem mais 2 versículos aqui. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e repete a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Né? E Moisés edificou um altar é lugar de adoração. Por isso que toda vez que nós estamos aqui no domingo, no 8º dia, novos começos, nós estamos aqui para fazer um altar de adoração. Nós queremos adorar a Deus, queremos agradecer a Deus pela vitória que Ele nos deu desde segunda até sábado. E domingo sempre vemos para adorar e fazer um altar a Deus. E Ele fez um altar e chamou o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha marca, o Senhor é meu estandarte. Então ele declarou que é o Senhor a marca, o estandarte dele. Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração a geração. E Deus está falando para aqui ser escrito isso daí, né? Então, eu quero voltar aqui, agora vai fazer sentido. Nós temos aqui a figura de um homem bem velhinho, né? Chamado Moisés, que colocam ele para sentar numa rocha, e 2 homens aqui não tão velhos, né? Arão já era mais velho, né? Então, muito mocinho aqui, acho que ele tomou algumas vitaminas lá. Mas o Ur também não era tão velho assim. Mas o povo lá embaixo estava na guerra. Mas a vitória de quem luta depende de quem está orando por ela. E eu quero falar aqui para pais, né? Nossos filhos estão lutando, segunda, terça, quarta, quinta, na escola, no trabalho. Nossa esposa vai trabalhar. Quem que é a cobertura da esposa? O marido. Quem que é a cobertura dos filhos? Os pais. E nós precisamos levantar as mãos para nossos filhos, interceder dia e noite. Então, quando a gente ora por eles, eles têm vitória. Né? Nós tínhamos nossos filhos e temos nossos filhos, eles estudaram longe daqui, foram para o Paraná, e nós vamos todo mês, né? Esse final a gente vai lá novamente vê-los, todo final de mês a gente dá uma esticada para estar com eles. E a gente sempre orava por eles, e quando a gente orava, e a gente ligava, quando prova, período de dificuldade, a gente sempre ouvia testemunhos, né, da vida deles em Deus, né? Hoje eles estão servindo lá na igreja, temos a igreja lá em Curitiba, eles atuam lá, e tem sido bênçãos, e eu creio que nós precisamos ainda continuar orando por eles, por nossos filhos naturais, e mais por vocês, que são os filhos espirituais da igreja, não é verdade? Então Arão e Ur ajudam Moisés, e Moisés é um líder. Talvez aqui eu vou trazer um pouquinho essa experiência na casa. Quem são os Arão e Ur da casa? São os filhos. Alô? Sua esposa, são os filhos. E quem é o Moisés da casa? É o marido. Mas às vezes inverte-se, né? Não é porque é mais velho, mas é porque é o líder. Não é porque é o mais velho, mas é porque o que está mais cansado.
Então, às vezes, é meu filho que está na posição de Moisés, que é o que está mais cansado. Então, eu e minha esposa temos que ser o Arão e Ur para a vida deles. E agora, o que significa isso? O que significa essas pessoas? Né? Olhe bem o texto de Sofonias, que interessante, um versículo que eu achei, né, lá no texto que eu achei, não, está escrito lá, né, eu que não encontrava. Naquele dia se dirá a Jerusalém. Jerusalém, no Antigo Testamento, é a cidade que até hoje se conhece como, né, capital de Israel, pelo menos capital religiosa, não a política, mas significa lugar de paz. Mas essa Jerusalém pode ser sua casa, pode ser minha casa. Não temas, ó Sião. Sião é o lugar onde Deus está, no monte do Senhor. Não se enfraqueçam as tuas mãos. Lá, Sofonias, já está escrito: não fraqueça suas mãos, que suas mãos não fiquem fracas nos dias difíceis, pois o Eterno, o seu Deus, está com você. Ele é poderoso e o salvará. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida, e ele cantará e se alegrará. No texto, na versão da língua original desse texto, diz que Deus dança, né? Quando fala júbilos, ele cantará e se alegrará, ele dançará. Deus se levanta e dança. Imagine que Deus animado, que Deus poderoso. E Deus é um Deus alegre. Você sabe que a gente, quando era criança, né? Você lembra quando você era criança? Não lembra. Mas todo pai, deixa eu dizer algo aqui para você que é pai, né? Paizinho novo, as mães, todos os pais, vocês, muitos de vocês, né? O Neto me conta, daqui 15 dias, o Neto vai vir, mais outro herdeiro aí, né? Que bênção. E depois de 2 meses, mais ou menos, algumas crianças antes, outras mais ou menos, você começa a mexer com a criança, e começa a brincar com a criança, e você percebe que se você começar a sorrir, a criança começa a sorrir para você. E ela aprende alegria, aprende a ser feliz, porque alguém, oi, que belezinha, bilu, bilu, bilu. A gente fica falando, né, Pepita, eu vou fugir, até a gente volta a falar língua do bebê. Bilu, bilu, né? Oh, pepeta, em vez de falar chupeta certinho, a gente já fala pepeta, a gente fala tudo errado. Mas quando você sorri para a criança sorri para você, e ela descobre que quando ela sorri para você, você fica alegre. Então ela começa a sorrir para você ficar alegre. Ela percebeu que ela, lá a cabecinha dela, 2 meses, que faz você feliz. A criança, o bebê percebe o que faz você feliz. Então ela começa a sorrir, daí você abraça, daí você dá beijo, daí mais que ela vai dar risada, mais porque ela aprendeu o mecanismo de sorrir, você abraça, sorrir, você beija. Agora, você está percebendo a importância de você estar em casa, desde pequeno, para sorrir e brincar com seus filhos? Porque às vezes nós vamos ter filhos tristes. A gente vê que está faltando isso na adolescência. Tem adolescente que não sorri de jeito nenhum aqui. Estou acompanhando alguns adolescentes, entram fechados, saem fechados. Às vezes até eu brinco um pouco com eles aqui, deito no chão, rolo, e pulo na água, eu quero pular na água, e eles ficam brincando comigo e tal, e alguns dão risada, mas como é difícil tirar um sorriso das crianças. Mas o problema não está com ela, é que ela não tem Ur, elas não têm Arão. Às vezes nossas crianças estão como Moisés, cansados. É muito peso para eles. Não tem nada a ver com idade, tem a ver com cansaço. Nós precisamos ser proativos. Quem está cansado em casa, senta, nós vamos te ajudar. Então a criança percebe, quando vê, né, o pai dando risada, e fazendo, ela começa a corresponder, e ela percebe que quando eu sorri, quando ela faz isso, o pai pega, o pai abraça, o pai levanta, então ela fica feliz toda hora, e ela vai começar a se realizar, porque ela também está fazendo o outro feliz. E aí eu vou trazer para Deus. Deus olha e ri para nós. Deus sorri, Deus se alegra conosco. Só que a gente não está correspondendo com Deus. Deus, como é que eu vou sorrir para você? Olha como é que está a minha vida. E Deus, como está a sua vida? O que você precisar eu te dou. O que você quer eu faço. Mas a gente não crê que Ele nos pega. A gente não sorri a ponto de fazer com que Ele venha e nos carregue.
Então a gente vai ficando bicudo. E você, eu gosto muito de criança, mas a gente vê criança e brinca, de repente, quando deu um sorriso, caminha andado, já dá para pegar a criança. Mas se você chega perto, ela começou a fazer aquela cara meio assim, melhor não pegar, que não vai chorar. E Deus age da mesma forma. Então Deus se alegra quando você está com Ele. E Ele vai se alegrar, porque Ele diz, eu estarei com você, e eu sou poderoso para salvar. A palavra salvar significa suprir, encher você, proteger você, te libertar. Eu sou todo poderoso para isso. E às vezes a gente não está sorrindo, a gente está com a vida triste e amarga, e a gente fica, pastor, eu sou pobre de marré, ó dia, ó azar. Tem que parar com isso. A Bíblia diz que o Senhor é poderoso para nos salvar. Diga comigo, o Senhor é poderoso para me salvar. Amém. E Ele vai fazer o quê? Vai cantar, vai se alegrar e vai nos dar uma nova vida. Mas eu tenho que, antes do versículo diz o que? Não se enfraqueçam as tuas mãos. Isso fala de oração, isso fala de altar. Isso fala de viver uma vida em casa, não só aqui na igreja. Minha casa tem que ser um altar, lugar que eu adoro a Deus. Chamo meus filhos, agora é hora de orar, agora é hora de adorar a Deus. Às vezes as casas são só lugares de fuga, onde a gente só faz coisas naturais, não fazemos coisas espirituais. Arão, Ur e Moisés. Não tem muito a ver com os nomes aí, mas eu quero falar um pouquinho sobre eles. Vou voltar um pouquinho aqui, eu quero falar um pouquinho sobre esses nomes. Nós temos a primeira pessoa, Moisés. A palavra Moisés significa tirado. Alguém que foi tirado. Então, sabe, Deus tem nos tirado. Tirado da água, tirado do rio Nilo, tirado do Egito, tirado do Mar Vermelho, tirado de Midian, tirado do nosso buraco, porque ele ficou 40 anos no Egito, como morando no palácio. Depois ele comete um crime e ele foge e fica 40 anos num deserto de Midian, lá recalcado, escondido, abandonado pela família, por todos, e ele tinha um trauma. Os meus inimigos querem me matar e o meu povo me rejeita. Mas Deus estava vendo ele. E o Senhor manda uma sarça ardeia. A sarça era uma árvore, um arbusto verde que dá no deserto, e pegou fogo, mas o fogo não se consumia, não queimava. Sabe, irmãos, quando Deus põe a mão em você, não é para te destruir, é para te usar, para falar através de você. E aí Deus fala com ele, e você conhece a história, né? Ele aceita a missão. Então Deus tira ele do buraco. Agora, Moisés significa uma pessoa tirado. Então qual a missão dele? Tirar. Eu vou tirar o povo do Egito, eu vou tirar o povo da enrascada, eu vou tirar as pessoas do buraco, eu também vou tirar as pessoas do Mar Vermelho, e eu vou tirar as pessoas de Massá e Meribá, que é lugar de contenda e conflito. Eles entraram, depois da Páscoa, eles entraram num lugar chamado Massá e Meribá, que significa conflito, contenda, tentação. É um lugar de tentação. E são lugares que nós somos afetados, porque há uma necessidade espiritual, há uma necessidade emocional e há uma necessidade física. 3 necessidades havia nesse lugar, Massá e Meribá. E Moisés foi usado por Deus e tirou o povo desse lugar. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Moisés, Deus usou e tirou ele. E Moisés é um tipo de Jesus, é um tipo de palavra que Deus traz para nós. E Deus está aqui para tirar você do seu lugar de tentação, seu Massá, seu Meribá, seu lugar de contenda. Deus está aqui para nos tirar. Eles estavam tendo necessidade, eles estavam com sede, eles não tinham o que beber no deserto, 1,5 milhão de pessoas, se eu não me engano, com jovens e crianças, parece que 600 mil adultos. E sabe que foi lá, orou a Deus, e Deus falou: olha, Moisés, toque naquela rocha, e aquela rocha vai verter água. E ele pegou o cajado, a vara que Deus deu para ele, e tocou, e saiu daquela água, uma mina de água que alimentou toda aquela multidão. Moisés tirou o povo da seca, e trouxe o povo para águas vivas. Sabe quem é Moisés hoje? Eu e você.
Você para seus filhos, para os seus pais, para a sua família. Nós como igreja para vocês e como igreja somos para essa cidade. Deus pode mudar essa cidade. Deus pode mudar a sua vida. Mas Ele tem que começar comigo. Eu preciso aceitar a missão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Não é você que faz as coisas, é Deus que faz em você as coisas. Glória a Deus, é Deus que faz em você. Então, você vê que Moisés é alguém tirado, e ele tira as pessoas, e agora ele vê que o inimigo cerca seu povo, e ele chama um homem lá, ligado a ele, que ora com ele, que busca com ele, que bebe o que ele bebe, que come o que ele come, que anda com ele. A Bíblia fala que Moisés tinha seu seguidor chamado Josué, e Josué não se apartava dele, e ele falou assim: Josué, vem cá, você é um cara que tem fome, você é um cara que tem sede, então é você que eu vou escolher, para que você ache homens para lutar contra Amaleque. Aqui nós estamos falando de um povo que recém saiu do Egito, que todos eram escravos, não tinha nenhum militar, não tinha nenhum guerreiro, não tinha nenhum valente, não tinha gente adestrada em armas, eles nunca lutaram com armas, não mexiam com armas, eles eram escravos, só mexiam com pedra e com martelo. Mas Josué não disse, mas será, não disse nada. O que é para fazer? Levante homens, e você se levante, o texto, versículo, ordenou Moisés a Josué, porque tem que ser ordem, senão ele não ia fazer. Escolhe-nos homens, e vá para a guerra, e vá lutar. Mas vai no braço mesmo, pega num pedaço de tijolo, pedra, vara, sabe? Eles não tinham armas aqui, não tinham armas. Na época do rei Davi, só lá na época do rei Davi, mais de quase 1000 anos depois, se eu não me engano, Israel foi lutar contra os filisteus, sem armas, só vara, só funda. A única armadura que tinha era de Saul, e tentaram emprestar ela para Davi. Olha, pega a minha arma, pega a minha armadura, vê se cabe em você. Não tinha, eles não dominavam a tecnologia do aço, isso era dos filisteus. E o negócio era no braço, irmão, no porrete mesmo. No máximo umas faquinhas de pedra que eles tinham lá. Então a gente não tem ideia de que luta foi essa. Só que quando Deus fala, quando Deus manda, Deus te dá força. Então ele foi. Às vezes eu e você estamos querendo ter 1001 capacitações para fazer a obra de Deus. Quando Deus manda você fazer, Ele capacita você. Ele não quer que você tenha coisas para você falar assim, eu consegui porque eu sou isso, eu tenho aqui. Não é nada disso. Ele quer ser você, Ele quer ser o seu sustento. Então ele foi para essa batalha. Agora ele luta. Olhe bem que ele saiu para a peleja contra Amaleque, mas Amaleque era um homem de guerra, era experimentado, tinha armas, tinha um monte de coisa, e ele falou assim, vamos para a guerra amanhã mesmo, mas não dá tempo nem de treinar o povo, não quero saber, vai lá. E ele podia falar, Moisés, por que você não veio com a gente? Moisés estava com 82, 84 anos, não foi, mas também não foi dormir. Eu vou orar por vocês, porque eu sei que a força que vocês precisam virá do Senhor. Irmão, eu creio na oração. Eu creio muito na oração. Eu creio só na oração. Eu estou vivo pela oração. Minha família está na oração. Eu creio que a nossa oração vai fazer você ter um resultado extraordinário essa semana na sua vida. A oração. Não foi Josué que venceu a batalha com aqueles pernetas lá. Foi a oração que Moisés teve no monte, com o cajado de Deus. Então quando a gente manda alguém fazer, ora, nós precisamos orar, cobrir nossa família, cobrir nossos filhos. E Moisés, porém, fez Josué, olha o texto, por que está escrito isso na palavra de Deus? Não precisava. Fez Josué conforme Moisés dissera, e pelejou. E ele fez, o que ele está falando? O que reforça? Josué foi obediente e fez o que ele disse.
Mas tinha condição, Josué tinha condição de vencer, de lutar? Não. Tinha condição de enfrentar? Não. Isso era uma guerra como Davi e Golias. Mas o que importa é a oração por trás da sua missão. Eu e você temos uma missão. E se a nossa missão, enquanto pai, mãe, filho, trabalho, vida com Deus, evangelismo, está dando certo, tem oração. Se não está dando certo, falta oração. Nosso chamado maior é servir a Deus. Deus nos deu uma vida para compartilhar com outras pessoas. Eu passei um vídeo esses dias aí para os irmãos da nossa comunidade em Curitiba. A igreja, toda a igreja, não são os pastores, a igreja. Os pastores ficam com a mão levantada. A igreja sai para o bairro todo, batendo casa em casa, ministrando a palavra de paz, casa de paz, estabelecendo. Nós queríamos orar para vocês. Esse pessoal, eu quero mesmo, entra. Então ali é estabelecida uma casa de paz, começa a ser um ponto de oração, de pregação, de célula, e vai crescer aquilo ali para o Senhor. Outro lugar, você quer nos receber? Ah, não quero receber vocês, não quero oração. Não tem problema, vamos para o outro. Alguém vai te receber. E esse lugar que receber você, será uma casa de paz. Nós precisamos ter essa ousadia. Deus nos chamou para ir nas casas dos outros, não para ficar na nossa. Está errado? Você vai ver a casa de Jesus. Cadê a casa de Jesus? Mostra a casa de Jesus para mim na Bíblia. Maria chegou e falou: Jesus, vem para cá, vamos para a nossa casa. Que é minha casa? Convém fazer a obra do meu Pai. Nós conhecemos esse texto. Então, eu quero voltar para cá. Quando Moisés levantava as mãos, versículo 10. Moisés, porém, Arão e Ur subiram em cima do monte. E quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Agora, interessante é o seguinte, irmãos. Como é que esses dois caras ajudaram o irmão? Eu fiquei pensando. Estava lá sozinho. Moisés. E eles perceberam que ele abaixava a mão, o diabo vence. Levantava, Deus vence. Abaixava, o diabo vence. Levantava, Deus vence. Abaixava, o mundo vencia. Levantava, a igreja vencia. E ele começou a cansar. Aí aconteceu algo. 2 pessoas que estavam ao lado dele. Por isso é importante você estar perto de alguém. Só pode ajudar pessoas que estão perto. Pastor, tem gente que fala: pastor, eu quero ajudar você, eu quero fazer isso, mas então fique perto. Porque se você está longe, você não vai ver a necessidade, você não vai ver o que a gente está cansado, você não percebe. E você estando perto, você percebe que a gente está cansado e você ajuda. Mas você está longe, percebe que a gente está cansado. Quem está de longe não percebe que a gente está cansado, percebe que a gente está errando e começa a criticar. Pessoas que não andam com você te criticam. Pessoas que andam com você vê que você está cansado, está fazendo muito esforço, está fazendo muita coisa, vamos ajudá-lo. Então só pode ajudar quem anda junto, porque a igreja tem que andar junto um com os outros. As pessoas que estão longe, não deixem de ajudar. Pessoas que não estão perto de você, vão atrapalhar a sua vida, não permitam. Agora, permitam ser ajudados por pessoas que estão próximas a vocês, mesmo que sejam fracos. Mesmo que você fale: essa pessoa que não tem condição, não tem isso, ela não tem. Não é essa condição para alguém que pode ter uma avaliação certa sobre você. Somente as pessoas que estão perto de você estão vendo que você está cansado. Olha, ele está 6 horas com a mão levantada, em pé, e ele está caindo. Vamos ajudar. Então, aquele que foi tirado, aquele que tirava as pessoas do buraco, que tirava as pessoas, agora é ajudado. Então nós precisamos de companheiros. Eu falei de um tipo de pessoa, Moisés, pessoas que foram tirados para tirar, pessoas que levam as coisas, mas Moisés é um tipo de pessoa que cansa, é um tipo de pessoa que tem muita responsabilidade, é um tipo de pessoa que pode cansar, mas se ele tem pessoas próximas a ele, como Arão e Ur, vão ajudar. E quem são essas pessoas? O que significa Arão e Ur? A palavra Arão significa aquele que traz clareza, aquele que ilumina. Então é muito importante eu ter pessoas na minha vida, próximo a mim,
que possam trazer clareza para mim, não escurecer a minha vida. Gente que possa acender luzes e não apagá-las. Nós precisamos de homens como Arão. E Moisés, ele estava cercado de pessoas assim. Ele estava cercado, ele trouxe para si, eu vou subir no monte, mas eu não vou sozinho. A intercessão não se faz sozinho. Pastor, eu vou orar por isso, né? Tem gente que fala aqui, pastor, eu vou buscar, vou orar, não sei o que, olha por mim. Eu fico orando. Por quê? Porque essa pessoa precisa de cobertura, precisa de oração sobre a vida dela. Então a gente precisa claramente pedir que Deus mova sobre nós pessoas como Arão. Eu sou Moisés, não preciso de ninguém. Claro que precisa. Todos nós, né? Na igreja aqui, né? Parece que eu sou o mais velho aqui na frente, então eu sou Moisés. Mas a gente tem irmãos que precisam trazer luz para mim, clareza, me ajudar a carregar meus braços. E outro homem é Ur. E a palavra Ur significa aquele que... a palavra Ur na língua original do hebraico significa... aquele que faz perfuração, aquele que mostra a saída, ou buraco, ou escape. Eu gosto da palavra escape. Pessoas que estão do nosso lado, que falam assim, olha, tem uma saída aqui. Tem gente que fala assim, não tem jeito. Olha, não tem jeito. Fátima, não tem jeito. Pode, agora não tem jeito. Que triste, né? Mas tem gente que fala, tem uma saída. O Edson tem um escape, tem uma coisa boa. E Deus sorri para nós, e a gente sorri para Deus, e Deus logo vem e nos cata, né? Se você sorrir para Deus, deixa eu ver se tem gente sorrindo aqui, não tem jeito. Ah lá, está sorrindo. Deus vai te abraçar. Se você sorrir para Deus, Deus te pega, né? Não é Michel Teló aqui não, tá? Aquela coisa lá, cuidado que te pega, não sei o que, se te pega, está amarrado, né? Mas é Jesus que vai te abraçar. Jesus vai te pegar, se você sorrir para Ele, Ele vai te abraçar, vai te carregar no colo, vai te beijar, né? E você vai ficar, para Jesus, para, né? Eu abraço minha netinha, eu beijo, eu abraço ela, fala, vou, de tanto que você ama. E Deus, se Deus te pegar no braço, irmãos, ai. Você sabe que Deus é amor? Mas é muito amor, você não tem ideia. Se te pegar, a hora que te pegar, vai te abraçar, virar você ponta cabeça. E você quer, credo Deus, eu sou grande Deus, eu sou adulto, Deus não quer nem saber. Eu gosto de uma tradução inglesa que fala que nós não somos filhos de Deus. Ele fala que nós somos crianças de Deus. Eu gosto dessa tradução. Nós somos crianças de Deus. Vira para o teu irmão e fala, você é uma criança de Deus. Criança brinca, é feliz, joga bola, fica brincando, não leva coisa a sério, se brigou, daqui a pouco perdoa, são sempre amigos. Deus, nós somos crianças de Deus, e Deus quer te abençoar. Então, olhe bem, como nós precisamos de pessoas que nos ajudem, que nos coloquem no lugar para descansar. Eles colocaram uma pedra, e não sei onde acharam aquele lugar, mas eles pediram para que Arão senta aqui. Essa rocha, pedra, é Jesus. E eles descobriram que Refidim não é o lugar de descanso. Não há paz e descanso nessa terra. O nosso lugar de descanso chama-se Jesus Cristo. Ele é a rocha eterna. Nós não temos que guardar um sábado, nós temos que guardar uma pessoa, Jesus Cristo, nossa rocha e nosso descanso eterno. Mateus capítulo 11, verso 28, encontrarei descanso para vossas almas. Uau, eu quero Jesus, eu quero, porque às vezes eu estou cansado, às vezes eu não estou aguentando ficar em pé, é muita luta, muita batalha, mas Deus vai trazer pessoas que vão segurar os nossos braços, pessoas que vão trazer escape para nós, pessoas que vão trazer clareza, luz para nós, pessoas que vão nos fazer sentar e vão descansar, para que a gente consiga ficar com a mão estendida para lançar o cajado de Deus. Cajado, não era para ele subir sozinho, só levantar as mãos, era para ele levar algo na mão. Pastor, o que eu tenho que levantar na minha mão hoje? A palavra. Cajado significa, era um instrumento que não era só de pastor. A palavra cajado é uma letrinha lá, que significa
autoridade, mas também é a palavra que significa educar, instruir. Quem usava um cajado, uma vara, eram os professores, eram os mestres. E aqui não é um cajado de pastor, aqui é um cajado de autoridade, de guia, de sabedoria. Deus está nos conduzindo com sabedoria para vencer os inimigos, para vencer aquelas coisas que se levantam para nos destruir. Eu não sei o que tem te atacado, eu não sei quais as lutas que você tem enfrentado esses dias, eu não sei qual o nome que você tem dado para o seu Amaleque. Amaleque significa engano, aquele que se aproxima para fazer emboscada, né, como eu disse para você, mas é um inimigo de Deus. Amaleque é um inimigo. E é interessante, se você vai estudar Amaleque, ele é neto de Esaú. E quem foi Esaú? A Bíblia chama ele de profano. Ele desprezou a bênção da primogenitura por causa de coisas banais, um prato de lentilha. Então nós estamos enfrentando inimigos que perderam a bênção de Deus, que desprezaram a bênção de Deus e hoje não quer que você tenha a bênção de Deus. E os anjos que caíram, e Satanás, e todas essas hostes malignas celestiais, foram eles que serviram a Deus, mas abandonaram a Deus, porque quiseram trocar a bênção da presença de Deus por coisas banais, como Esaú. E eles querem impedir que vocês tenham a promessa e a bênção de Deus, como Esaú tentou matar Jacó. Então o inimigo sempre quer destruir, por isso a igreja, você é perseguido, e você quer vencer, mas não consegue, porque o inimigo, ele quer impedir você de ter as bênçãos e as promessas de Deus. Lembra-se que Moisés significa aquele que tira, ele tirou o povo do Egito, agora ele vai tirar o povo do deserto, e vai levar o povo à terra prometida. Deus tem um destino para nós, terra prometida, promessa e bênçãos de Deus, mas para isso, precisamos nos permitir que Moisés nos dirija. Quem é o Moisés da sua vida? Sou eu ou é você mesmo? Não é verdade? Quando nós lemos um texto na Bíblia, lá na ordem de Deus, não terá outro Deus diante de ti. O que Deus está falando? Não terá outro Deus, mas Ele é Deus. O que Ele está falando? A palavra Deus, que significa força que te conduz. Não terá outra força que conduza a sua vida além de mim. Mas muitas vezes o seu Deus, o Deus do homem é Ele mesmo. O Deus não é a imagem, né, católica, não é uma imagem budista, não é uma imagem, nada disso, não tem nada a ver com imagem. A gente tem que respeitar as pessoas, mas o que o texto está falando não é nem religião nem crença. Deus está falando de nós mesmos. Não terá nenhuma força. Deus significa isso, força que dirige a sua vida além de mim. E às vezes nós permitimos que alguém dirija a nossa vida. Uma emergência dirige a sua vida. Você dirige a sua vida, uma necessidade sua, uma escolha sua, uma escolha da sociedade, da família. Nós precisamos voltar para Deus e declarar que Ele é todo poderoso. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, nem se enfraqueçam as tuas mãos. Vamos ficar em pé. Eu quero orar para que Deus fortaleça seus braços. E eu quero ser para você um Moisés, que interceda por você, para que você seja como Josué, vença. Eu não quis falar sobre Josué, e você, irmão, vem na terça-feira, você vai saber o que é Josué, amém? E você, irmã, você, filha, esposa que estão em casa, depois pergunta para o teu filho, para o teu marido, eles vão te contar. A gente, terça-feira, é uma reunião aberta para todos os homens, né? Você que está em casa também pode vir, e nós estamos aqui para abençoar a sua vida. Eu quero orar para que Deus fortaleça seus braços, amém? Fecha os teus olhos comigo. Eu quero orar pelas vidas que estão aqui conosco pela internet, e eu vou orar pelos irmãos que estão aqui na igreja, e eu quero orar para você que está em casa, que talvez você está cansado, às vezes você não aguenta mais levantar seus braços, é muito esforço, é tudo você que faz, você tem sido Moisés, mas Deus quer te ajudar, Deus quer colocar pessoas como Arão, que significa traz clareza,
pessoas como Ur, que significa escape, saída, para que você tenha vitória. Deus não chamou ninguém para perder. Deus não chamou ninguém para ser derrotado. Deus não nos tirou de um lugar ruim para nos colocar num lugar pior. Deus está nos trazendo para a vida. Pai, abençoa meu irmão que está em casa, que está nos ouvindo agora. Alguém talvez que vai nos ouvir ainda em uma gravação. O teu poder e a tua palavra permanece para sempre. Eu levanto as minhas mãos, não porque as minhas mãos estão levantadas, mas aquilo que está no meu coração é a tua palavra, é teu cajado, a tua autoridade, possa trazer vitória nesta casa, para este homem, para esta mulher, para este filho, em nome de Jesus. Que as necessidades sejam vencidas pelo poder da tua presença. Deus, eu creio que nós só vamos vencer com a tua presença. É com a tua presença, não são com coisas, não são com objetos, é com a tua presença. Pai, eu quero ter tua presença e eu quero transmitir nesta hora a tua presença para esta casa, para esta família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Aleluia. Eu quero orar com você agora, irmãos. Eu vou pedir que você levante um pouco os seus braços.